estudantes do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar lá do nosso combinado. Lembre de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre suas mãos e arrume um lugar bem confortável para você colocar os seus materiais, porque hoje nós temos muitas atividades e temos bastante coisa para aprender, certo? Quais os materiais que a gente vai utilizar hoje? O caderno ou uma folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Então vamos continuar? Primeiro vamos fazer a revisão da aula passada. A aula passada nós falamos de documentos e registros pessoais e a gente viu que todas as pessoas precisam ter documentos. Eles trazem informações importantes sobre elas e permitem que sejam identificadas como cidadãs. Vimos também que existem diferentes tipos de documentos. Cada um traz informações específicas para a nossa cidadania. E quais os documentos que a gente estudou? Nós estudamos a certidão de nascimento, que é o primeiro documento do cidadão. Estudamos sobre a caderneta de vacinação, onde tem aspectos de saúde e da vacinação das crianças. Falamos da identidade, um documento usado a vida toda que nos identifica. Falamos do título do eleitor, um documento necessário para as pessoas votarem e escolherem seus representantes políticos. Falamos da carteira de trabalho, onde tem registros profissionais. Falamos também da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, para quem quer dirigir algum veículo automotivo. E por último falamos do passaporte, que é um documento que permite você viajar para outros países e voltar para o seu país de origem, ou seja, o Brasil. Hoje nós vamos ter a nossa aula 18 e nós vamos continuar falando das contribuições dos imigrantes na cultura brasileira, certo? Peguem lá o seu caderno, coloquem a data de hoje, aula 18, História, contribuição dos imigrantes na cultura brasileira. Eu vou dar um tempo para você fazer, certo?
imigrantes que nós já estudamos. Nós estudamos lá na aula 16. Nós falamos sobre os portugueses, que vêm de Portugal. Falamos também dos espanhóis, que vêm lá da Espanha, e dos alemães da Alemanha. E também falamos dos africanos, que não vêm só de um país, vêm do continente africano, que são 54 países. Nós temos que lembrar que eles ajudaram muito, né, na colonização do Brasil, né, na ocupação do Brasil, e também contribuíram muito com a cultura deles junto com a nossa, certo? Vamos ler esse texto. Os imigrantes não cresciam com a ideia de que sairiam da sua terra natal. Era muitas vezes um sentimento que brotava em meio à dificuldade. Apenas uma minoria buscava cruzar o Atlântico em busca de aventura e pelo prazer do desconhecido. Uma viagem de navio, mesmo que subvencionada pelo governo, era repleta de dificuldades e representava uma linha divisória na vida desses sujeitos. Muitos sonhavam em fazer sua fortuna no exterior e depois voltar para casas ricos e respeitados. São vários motivos que levam uma pessoa a deixar um lugar e ir morar em outro. De acordo com o texto, o principal deles está relacionado à economia e à necessidade de um migrante de crescer e de se estabilizar. E vimos que antigamente a maioria dos imigrantes chegava ao Brasil em viagens de navio. Mas vamos continuar estudando sobre imigrantes e vamos fazer a mesma atividade que a gente fez da outra vez. Vamos trocar o símbolo pela letra para saber qual imigrante que a gente vai estudar agora. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade, certo? Então, já descobriu qual os imigrantes que nós vamos estudar agora? Lembra como que é a atividade? Troca o símbolo pela letra. Mas lembra que eu dei uma dica? A primeira letra do desenho é o que a gente precisa, né? Então vamos lá. Peixe, a letra P. Óculos, a letra O. A lua, letra L. Óculos de novo, a letra O. Nuvem, a letra N. Estrela, a letra E. Sol, letra S. Estrela, E. E só o S. Então nós vamos falar dos poloneses, certo? E os poloneses, eles vieram da onde? Vamos descobrir? Eles vieram da Polônia. A Polônia é um país lá do continente europeu, fica no leste europeu. E na tela a gente tem a bandeira da Polônia. Agora vamos ver qual a contribuição dos poloneses.
Primeiro, o artesanato. O trabalho artesanal é realizado pelas mulheres polonesas. É um conhecimento e um saber popular, repassado de geração para geração. Nós já falamos das habitações polonesas. A casa que aparece de primeira imagem em cima está no Bosque do Papa. Uma das tradições era construir com troncos de eucaliptos encaixados. Lembra até que eu contei que não tem prego, é só um encaixe? Mas também os poloneses faziam casas de madeira, como aparece na segunda imagem embaixo. E essas casas eram bem coloridas, como vocês podem ver. E também tinha os lambrequins que eles colocavam no beiral da casa, que é a imagem que tem no meio, certo? E uma coisa bem interessante é que eles gostavam de decorar as casas com desenhos, tanto nas paredes, na escada, como aparece na outra imagem. Outra contribuição dos poloneses é a culinária. Por exemplo, o pirogue, que é um tipo de um pastelzinho cozido recheado. Os recheios mais comuns são carne, repolho, cebola e batata. E na versão doce eles colocam frutas. Também tem a sopa de beterraba e a sopa à base de centeio, acompanhada de linguiça e ovo, certo? Uma cidade paranaense com influência polonesa é São Mateus do Sul, uma cidade onde a arquitetura polonesa está presente nos antigos casarões e capelas da cidade, onde a madeira e os detalhes de lambrequim predominam, certo? Agora vamos para outro grupo de imigrantes. Nós vamos fazer a mesma atividade. Eu vou dar um tempo aí para você realizar. aí, já conseguiu descobrir que grupo de imigrantes a gente vai estudar? Vamos lá? Ilha, então a letra I, teia, letra T, aranha, A, lua, L, ilha de novo, I, aranha, A, nuvem, N, óculos, O e sol, S. Nós vamos falar dos italianos. E quem é italiano veio de onde? Da Itália. Vamos ver onde fica no mapa? A Itália é um país europeu com uma longa costa mediterrânea, ou seja, tem bastante mar e praias. E na tela a gente tem a bandeira da Itália. Agora vamos ver a contribuição dos italianos. E só poderíamos começar da culinária, né? O italiano influenciou muito a nossa cultura e a nossa culinária. Olhem lá na tela. O costume de comer panetone, a pizza, as massas e a bela polenta. Lembra até que a gente falou na primeira aula dos imigrantes que a polenta é um prato tão tradicional que até tem música e dança para ela?
E uma cidade paranaense com influência italiana é a cidade de Colombo, que também já foi citada em outra aula, e é considerada a maior colônia de italianos no estado do Paraná. Agora nós vamos para outro grupo de imigrantes. Aquela mesma atividade, eu vou dar um tempo aí para você, certo? Então, já descobriu? Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, olhem lá. Vamos estudar sobre os japoneses. E de onde vêm os japoneses? Vieram lá do Japão. Fica aqui, ó. E o Japão tem uma curiosidade. Ela fica no continente asiático e é banhado pelo Oceano Pacífico. E você sabia que o Japão é composto por 6.852 ilhas? Muito, né? E lá na tela a gente vê a bandeira do Japão, certo? E uma das contribuições também é na culinária, né? Ele tem uma culinária bastante exótica, que ganhou muito prestígio, pois é considerado uma opção saudável de alimentação. E tem pratos como o sushi, o sashimi e o yakisoba, certo? E uma cidade paranaense com influência japonesa é a cidade de Açaí. Açaí é a cidade considerada um pedacinho do Japão aqui no Brasil. A cidade conta desde 2018 com o Memorial da Imigração Japonesa e tem o primeiro castelo japonês do Brasil, que homenageia os colonizadores da cidade, os imigrantes japoneses, certo? E vamos para mais um grupo de imigrantes. Vou dar um tempo aí para você fazer a atividade.
Então vamos lá? Conseguiu descobrir? Olha lá, vamos fazer bem rapidinho de novo, ó. Vamos falar dos ucranianos. E a Ucrânia é um país do leste da Europa. Fica aqui para baixo aqui da Polônia, ó. Certo? E na tela a gente vê a bandeira da Ucrânia. E uma das contribuições dos ucranianos também é na culinária. Destaca-se o borscht, que é uma sopa de vegetais que tem como principal ingrediente a beterraba. Também tem o deruni, que é uma panqueca feita de batata. E o pirog, ou varenikis, que é um pastel cozido que tem como recheio batata cozida e requeijão azedo fresco, ou trigo sarraceno e requeijão. Também fazem de cogumelo e repolho azedo, certo? E a cidade paranaense com influência ucraniana é Prudentópolis, que fica no centro-sul do estado, que é marcada pela colonização ucraniana, possui igrejas do rito bizantino, onde realizam celebrações da língua ucraniana. Até hoje, tem o Museu do Milênio para conhecer as tradições dos imigrantes e seus descendentes. Vamos para mais um grupo de imigrantes. Vou dar um tempo aí para você trocar os símbolos pelas letras. E daí, conseguiu descobrir qual o grupo de imigrantes que nós vamos estudar? Então vamos lá! Vamos falar dos franceses. E os franceses vieram da onde? Vieram da França, da Europa Ocidental, que fica aqui, ó. Na França, a capital é Paris e ela é famosa pelos museus e principalmente pela Torre Eiffel. E ali na tela nós vemos a bandeira da França, certo? E a contribuição dos franceses. A etiqueta francesa. Pera lá, professora, o que é a etiqueta francesa? Etiquetas são as normas de conduta que denotam uma boa educação. Com o reinado de Luís XIV na França, e as normas de etiqueta ganharam grande divulgação e importância. No Brasil, o uso e o aprendizagem da etiqueta ganhou impulso com a vinda da família real em 1808, certo? E daí foram adotadas até como aula no ensino na época. E o modelo de ensino também francês foi adotado no processo de colonização aqui no Brasil. E da culinária, os pães, o baguete, croissant, brioche, e daí você vai dizer até o pão francês, professora. O pão francês tem esse nome, mas não veio da França não, foi aqui no Brasil que deram esse nome. E a patisserie, ou seja, a arte da confecção de doces, tortas e bolos.
Inclusive, o bolo que eu mais gosto é francês, que é o petit gâteau. E o cassoulet, que é um tipo de feijoada, mas não é igual a nossa não, porque é feita com feijão branco, certo? Os franceses também contribuíram com a arquitetura, né? Com algumas construções aqui em Curitiba. Olhem lá na imagem. O passeio público foi criado para resolver os problemas de terreno local que eram banhado. O rio Belém, que cortava a região, foi saneado com obras de engenharia, transformando-se em um parque para o lazer dos curitibanos. Em 1910 foram construídos portões nas entradas do passeio, que seguiam a linha arquitetônica do portão do cemitério de Cães, lá de Paris, capital da França. Interessante, né? Outro lugar que tem influência francesa é o Jardim Botânico, que encanta curitibanos e turistas desde 1991. Seus canteiros de flores foram inspirados nos jardins franceses, com desenhos geométricos e caminhos largos para que as pessoas possam passear, certo? E uma cidade que tem influência francesa é Umuarama, porque lá tem uma réplica da Torre Eiffel. O monumento é um cartão postal da cidade. A torre mede 32 metros e 400, o mesmo que um edifício de 11 andares, e representa 10% do tamanho do original. Imagine só, a Torre Eiffel precisa mais 9 dessas para dar o tamanho, né? Deve ser enorme. Mas dá para sentir o gostinho, né, da capital francesa nesse lugar. Quem encarar a subida de 160 degraus pode ver toda a região em volta. Então agora nós vamos para mais um grupo de imigrantes. Vou esperar você trocar o símbolo pela letra. Vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E daí, descobriram do qual grupo de imigrantes vamos falar agora? Vamos lá! Nós vamos falar dos argelinos, certo? E a República Democrática e Popular da Argélia é um país localizado no norte da África. Fica aqui, ó. Certo? E lá na tela a gente pode ver a bandeira, então, da Argélia. E tem um bairro aqui de Curitiba que tem uma história muito ligada com os argelinos. Vamos conhecer a história desse bairro? Nós vamos ler o texto que está na tela, certo? Bairro Bacaxiri.
primeiros tempos do bairro são confundidos com o fato de ser criada na região a colônia argelina de imigrantes, no ano de 1869. A colônia recebeu este nome porque a maior parte dos seus habitantes era formada por franceses que vieram da Argélia. Segundo o historiador Hermelino de Leão, a palavra Bacaxeri é derivada da língua tupi e significa rio pequeno, uma referência ao rio Bacaxeri, que atravessa o bairro ao norte e a leste. Outra história narra que um dos antigos colonizadores da região era proprietário de uma vaca de estimação chamada Chéri, querida em francês. Certo dia, a vaca desapareceu. O dono partiu à procura de seu animal e indagava a todos com seu sotaque, se, por acaso, não viram a Bacaxeri, dando origem ao nome do bairro Bacaxeri. Então, conhecemos duas histórias que deu origem ao nome do bairro Bacaxeri. Uma que vem da nomenclatura indígena do rio Bacaxeri, que significa rio pequeno. E a outra dessa pessoa assim meio desligada, que sempre perdia sua vaca de estimação, mas que é bem engraçado e interessante, né? E os argelinos também contribuíram com a culinária. Um dos pratos mais tradicionais da Argélia é o cuscuz, e eles usam também muitos temperos e condimentos, e trouxeram essa cultura aqui para o Brasil, certo? Vamos para outro grupo de imigrantes? A mesma atividade, troca o símbolo pela letra. Vou dar um tempo aí para você fazer. Então, descobriu sobre qual grupo de imigrantes vamos falar agora? Nós vamos falar dos austríacos. E quem é austríaco? Veio de onde? Veio da Áustria, que é um país localizado na Europa Central, bem pertinho da Alemanha. É um país pequeno, que está aqui, ó. E na tela ali a gente pode ver a bandeira da Áustria, certo? E uma das contribuições do austríaco também é na culinária. Eles contribuíram com produtos alimentícios artesanais, como pães, bolos, bolachas, queijos, geleias, doce, mel, verdura, frutas, embutidos, entre outros, certo? Olhem lá esse pequeno texto que tem ali. Os imigrantes do Império Austríaco falavam os idiomas alemão, italiano, esloveno, tcheco, eslovaco, polonês, ucraniano e croata, e vieram de diferentes locais do Império. Então, a Áustria, ele tem diferentes etnias, eles falam diversas línguas e também professam diferentes religiões, certo?
A Áustria pode ser considerada um mosaico rico de povos e culturas. E ali a gente tem a imagem da Casa Hofmann, que foi construída em 1890 e serviu de residência e comércio para uma família de imigrantes austríacos. Hoje ela é administrada pela Fundação Cultural de Curitiba e ela é a sede do Centro de Estudos do Movimento. E uma localidade paranaense é a Colônia Imperial de Santa Maria do Novo Tirol, que fica em Piraquara. Ela foi fundada por austríacos de língua italiana. E vamos para outro grupo de imigrantes. Vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade. E daí, descobriu? Nós vamos falar agora sobre os russos. E russos vieram da onde? Vieram da Rússia, que é o país mais extenso do mundo. Ele faz fronteira tanto com a Europa como alguns países da Ásia. E ele fica na Ásia. É esse país enorme aqui, ó. Certo? Então vamos falar um pouquinho dele, certo? E lá na tela, a bandeira da Rússia. E uma das contribuições dos russos são os brinquedos. Olhem lá na imagem, tem a Nevaliashka, eu acho que lê assim, que é um brinquedo que sempre retorna à posição vertical. Não importa como você empurra ali, ela volta para o mesmo lugar. Parece até o João Bobo, que é um brinquedo aqui brasileiro. Tetris, que é um jogo simples que consiste em colocar tijolos um em cima do outro, eliminando linha, que foi feito por um programador soviético e foi comercializado por empresas norte-americanas e japonesas. E a Matrioshka, essa boneca deve ser o item mais vendido lá da Rússia, né? Mas também as crianças gostam de brincar com ela. É aquela que vai encaixando e tendo várias bonequinhas de tamanhos diferentes, certo? E também no vestuário. As roupas étnicas russas incluem o cafetã de veludo bordado, peça do vestuário muito comprida e sempre bem bordado. Eles têm vários chapéus. Sabe por quê? Porque lá é um lugar muito frio. E também tem as tradicionais botas de feltro russas. Hoje em dia elas são usadas mais nos lugares onde tem o frio extremo, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade. Você vai escolher um grupo de imigrantes, escrever e desenhar o que você aprendeu sobre eles hoje, certo? Vou dar um tempo aí para você fazer.
Então, terminou sua atividade? Se não terminou agora, você pode terminar depois. Falamos de vários grupos de imigrantes, mas tem muito mais pra gente conhecer. Então nós vamos falar na outra aula, sabe? E a gente se encontra semana que vem. Tudo de bom pra vocês!